Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, né? É um documento, né, que você que tem acompanhado aí, é sobre a moral cristã, moral católica, que vem lá dos Dez Mandamentos, desde quando o Senhor declarou esses mandamentos para Moisés, e depois Jesus veio no Novo Testamento, né, quando ele vem na plenitude dos tempos, ele vem para retomar tudo aquilo que o Pai falou, né, para Moisés. Ele vem retomar e ele explica melhor toda essa situação. E é claro, então, que nós, como católicos, cristãos católicos, nós vivemos segundo essa orientação. Então, os 10 mandamentos é a orientação para todo aquele que é cristão, filho de Deus, seguir então esses ensinamentos, esses mandamentos, tudo isso que o Senhor vem colocando para nós aí, ok? Bem, esse documento, como você já tem percebido, é um documento muito bom, que nos ajuda bastante, é um documento sobre nosso comportamento, né? Comportamento moral. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. É tirado da carta aos Romanos, capítulo 12. E estamos num subtítulo que diz A Consciência e a Verdade. Bem, a consciência e a verdade. Uma grande ajuda para a formação da consciência tem-na os cristãos na igreja e no seu magistério, como afirma o concílio. Os fiéis, por sua vez, para formarem a sua própria consciência, devem atender diligentemente à doutrina sagrada e certa da igreja. Pois, por vontade de Cristo, a Igreja Católica é mestra da verdade e tem por encargo dar a conhecer e ensinar autenticamente a verdade, que é Cristo. E ao mesmo tempo declara e confirma com a sua autoridade os princípios de ordem moral que dimanam da natureza humana. Então aí, esta é uma frase tirada aí do documento Dignitatis Humanae, quer dizer, a dignidade humana, não é? Explicamos aqui já para você que a dignidade de cada um de nós, ela deriva de quem nós servimos. A dignidade aqui do mundo, ela é dada pelo que você é para o mundo, para a sociedade. Então, quanto maior o seu cargo, maior os seus estudos, então aí você tem dignidade maior do que os outros. Isso aqui na Terra, não é? Então é uma dignidade dos homens. Agora, dignidade verdadeira, porque essa dignidade dos homens é o seguinte, ela exige responsabilidade? Exige, sim, claro. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Evidentemente, um presidente da nação cuida da nação toda, cuida de milhões de pessoas, enquanto que eu cuido da minha casa, que são 4 pessoas, ou 5, ou 6, depende, né? Então, é claro que a diferença é grande. Quanto maior o cargo, maior o que você tem que fazer, então a responsabilidade é maior. Então, isso estamos dizendo aqui das coisas da terra. Então, agora, a dignidade real que realmente interessa a Deus é a dignidade a quem nós servimos, quem está no trono do nosso coração, como já explicamos alguns programas atrás. Quem está no comando da nossa mente, da nossa consciência, do nosso caráter. Quem está formando isso? É Deus que está formando? É o demônio? Ou somos nós mesmos? Não é? Então aí que está. Essa dignidade vem daquele a quem nós aderimos, a quem nós obedecemos, a quem nós cremos. Então, claro que a igreja vai ensinar a dignidade
de Cristo, que Cristo trouxe para nós como verdade absoluta. Então essa frase está nesse documento, não é? Portanto, então está dizendo aqui que esses documentos da igreja, evidentemente, como a igreja ela tem o seu magistério. Magistério, já explicamos aqui, é uma palavra que vem do grego. Magister é professor. Então, magistério é o corpo dos professores, né? Que dão aula, que ensinam. Então, a igreja tem esse corpo magisterial também. Ela também ensina a doutrina. E a doutrina verdadeira. A doutrina da Igreja Católica não pode ter erros. Não pode ter algum desvio, algum duplo sentido. Não pode ter lacunas, brechas, como tem na lei dos homens. A lei dos homens tem muitas lacunas, muitas brechas, onde entram os advogados e uns defendem, outros atacam, enfim, e usam a mesma lei, tanto para defender quanto para acusar. Então, na moral cristã, na moral católica, no que ensina a igreja que recebeu de Jesus, não pode haver lacunas, brechas, duplo sentido, não pode haver. E não pode haver mentiras. Então, a doutrina é verdadeira, é a verdade. E aqui diz que é verdade porque a verdade é Cristo. Então, ela ensina Cristo. Cristo é a verdade dos homens e é a verdade do céu também. É a verdade do universo. Então, aí está. A igreja ela tem essa capacidade, foi dada por Jesus essa capacidade. Ide e ensinai a todas as criaturas. Ide e ensinai a todas as criaturas. Foi uma ordem de Jesus. Então ele deu ordem, ele capacitou, ele instruiu, ele mandou a igreja fazer isso. Então ela tem por obrigação ensinar somente a verdade e nada mais do que a verdade. Aí tem um dom, você que de repente está ouvindo pela primeira vez esse programa, tem um dom que é um dogma da igreja, que chama-se dom da infalibilidade papal. O que é esse dom da infalibilidade papal? Que é um dogma. Dogma é algo que nós temos que acreditar, é uma verdade de fé, e que se você até não acreditar como católico, você está em pecado mortal. Então você tem que conversar com o sacerdote, conversar com algum teólogo, algum professor de teologia, para explicar isso para você. Por quê? Porque o dogma da infalibilidade, o que ele compreende, o que ele apreende? Assim, em questão de doutrina e de moral, a igreja nunca errou, não erra e jamais errará. Então, o Espírito Santo dá à igreja essa graça dela nessas duas questões. Em questão de doutrina e de moral, que é o que estamos estudando aqui, ela nunca errou, não erra e jamais errará. O Espírito Santo dá essa graça à igreja. Porque nessas duas questões, o dia em que ela errar, ela deixa de ser a igreja, a única igreja de Jesus Cristo. A única. Porque não existe outra igreja fundada por Jesus Cristo a não ser a igreja católica, entende? As outras igrejas foram fundadas por homens. Toda e qualquer igreja, toda e qualquer doutrina, mesmo sendo completamente contra o cristianismo, foram fundadas por homens, tem seu fundador. Assim como a igreja católica tem seu fundador também, Jesus Cristo. Mas as outras igrejas, tanto cristãs quanto anticristãs, são fundadas por homens. Podem ser as protestantes, evangélicas, seja lá o que for, todas fundadas por homens. Então a única igreja do Senhor é essa, que ele mesmo fundou. Então ele dá essa graça à igreja. Então a igreja católica, sempre que ensina, ela sempre tem que ensinar a verdade. Sempre. Então a verdade absoluta, a verdade imutável, a verdade eterna está nos ensinamentos da igreja católica. Entende? Então de repente você vai para uma outra religião, você vai participar de um retiro, de um culto, sei lá, protestante, outra coisa, aí lá você ouve outras coisas. Aí você fica em dúvida. Fala, mas lá falaram isso, falaram aquilo. Bem,
O que fala a Igreja Católica? Ah, a Igreja Católica fala assim, assim, assim. Então você tem que acreditar no que fala a Igreja Católica. Se os outros sistemas religiosos, doutrinas, falam uma coisa diferente, então você tem que acreditar aonde está a verdade plena, a verdade absoluta, que está na Igreja Católica. Porque essas outras igrejas não contêm a verdade absoluta. Ela contém pedaços de verdade, sim. Contém pedaços de verdade, claro que tem. Não fala só coisas erradas, falam coisas boas também. Mas não tem a plenitude da verdade. Não tem o que é absoluto da verdade. Entende isso? Então a Igreja Católica tem. Então não tenha dúvidas com os ensinamentos. Eu fui lá em tal igreja e lá falaram que é assim, é sobre a morte, sobre isso, sobre aquilo, sobre imagens, né? Que é o caso aí que tanta gente fala. Sobre que nós estamos no inferno, nós não podemos, eles não podem aceitar a gente, não podem vir no aniversário, enfim, tantas bobagens que as pessoas vão criando por aí. E o pior de tudo, quem é católico e não tem a instrução, uma instrução boa, acaba aí se iludindo e acreditando nessas outras coisas, infelizmente. Não é verdade? Bem, então, querido irmão, querida irmã, vamos dar continuidade aos nossos assuntos aqui. Portanto, a autoridade da Igreja que se pronuncia sobre as questões morais não lesa de modo algum a liberdade de consciência dos cristãos. Não apenas porque a liberdade da consciência nunca é liberdade da verdade, mas sempre é só na verdade, mas também porque o magistério não apresenta à consciência cristã verdades que lhe são estranhas. Antes manifesta as verdades que deveria já possuir, desenvolvendo-as a partir do ato originário da fé. Então aí está. Quando a igreja ensina alguma coisa sobre moral, sobre a verdade cristã, ela não está ensinando coisas desconhecidas, coisas estranhas. Não, ela já ensina o que você já deveria saber e ainda não sabe. Porque de repente você nunca pesquisou, nunca foi atrás, nunca fez um retiro, nunca procurou saber. Então, não são coisas estranhas, são coisas que você já deveria saber como cristão católico. Então, os 10 mandamentos que você aprendeu lá no catecismo da Igreja Católica, lá quando você fez catequese quando criança, então você já deveria tê-los estudado, compreendido melhor. A igreja põe-se sempre e só ao serviço da consciência, quer dizer, não obriga ninguém. A igreja não vai obrigar você a seguir a Deus, amar o próximo, não vai obrigar. Mas se você quer ir para o céu, se você quer ser um homem santo, uma mulher santa, buscar a verdade de Deus, a verdade para a sua vida ter um sentido pleno, então sim, aí você deve buscar os mandamentos de Deus que te dão esse sentido pleno de vida e de liberdade. Não é porque você, agora vou ter que seguir os mandamentos, vou ficar prisioneiros dele. Não. Os mandamentos de Deus são a verdade, são as verdades absolutas sobre o homem. E verdade de Deus também, quer dizer, a verdade vem de Deus, então é a verdade divina? É. Mas também é a verdade sobre os homens que Deus colocou para os homens viverem aqui na terra já como cidadãos dos céus. Pois bem, então essas verdades que vêm de Deus e que são adaptadas para o homem, se eu vivê-las, no caso os 10 mandamentos, se eu vivê-las, ao contrário de eu estar sendo escravo dela, perdendo minha liberdade, pelo contrário, quanto mais eu vivo a verdade dos 10 mandamentos, mais livre eu sou, mais ela me cumula de liberdade. Mais ela me cumula. Por quê? Porque o que me prende não é a verdade, mas o que me prende é a mentira. Então, se eu viver a mentira do pecado, a mentira da maldade, da raiva, do ódio, que eu acho que eu tenho direito, né, de ter raiva, eu tenho direito de ter ódio,
Eu tenho direito de ficar bravo, eu tenho direito de me vingar. Então, se eu ficar com esses pensamentos, achando que eu tenho direito e chegar a praticá-los, eu estou cada vez mais me acorrentando, me prendendo e me tornando escravo do pecado, escravo de mim mesmo e escravo de Satanás que me induz a isso. Ok? Agora, ao contrário, se eu obedecer aos 10 mandamentos, se eu obedecer à lei moral que Jesus trouxe, que a igreja ensina, então quanto mais eu obedecer, quanto mais eu seguir, mais livre eu sou, maior liberdade eu tenho. Parecem coisas aí. Nossa, mas Luiz Carlos, você não está falando quanto mais preso em Cristo, mais livre eu sou? É verdade. Parecem coisas antagônicas, coisas contrárias, coisas desconexas, mas não são. Não são. É exatamente isso. Quanto mais eu me prendo a Cristo, mais eu me jogo para dentro de Cristo, quanto mais eu abraço o Evangelho de Cristo, quanto mais eu vivo a lei moral de Cristo, mais livre eu sou. É o que ele diz lá em João 8:32, se não me falha a memória. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quer dizer, o que é a verdade? É o que estamos falando aqui. A verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre a moral cristã. Quanto mais eu conhecer essa verdade, e conhecer eu já ensinei você que o verbo conhecer é um verbo mal traduzido porque não arrumaram outra palavra melhor. Mas esse conhecer é ser íntimo. Quanto mais eu for íntimo da verdade. O que é ser íntimo da verdade? É eu trazer a verdade e encravá-la dentro do meu peito. Cravá-la dentro da minha consciência, da minha alma e viver essa verdade. Viver todo dia essa verdade. Então, quanto mais eu conhecer, quer dizer, quanto mais eu for íntimo dessa verdade, mais livre eu sou a cada dia. Mais livre. Agora, quanto mais enfronhado no pecado, nos meus egoísmos, nas minhas dúvidas, nos meus questionamentos, quanto mais estiver envolvido com os ciúmes, com a inveja, com a raiva, com o ódio, guardando mágoas, rancor, ressentimentos, fazendo discriminações de pessoas por causa de cor, de raça, ou porque é homossexual, não é. Sabe, quanto mais eu viver isso, mais prisioneiro eu sou de mim mesmo e de Satanás. Portanto, sou prisioneiro da mentira. Sou prisioneiro da mentira. A mentira, veja, a mentira é filha do demônio. Jesus fala isso, né? Que o demônio gerou a mentira. Então a mentira é filha dele. Então quanto mais eu vivo no pecado, mais eu me abraço com a mentira, que é filha de Satanás. E vivo uma vida de mentira. Uma vida de ilusão, uma vida de pecado, uma vida de trevas. Então aí está, querido irmão, querida irmã. A igreja, então, repetindo aqui, a igreja põe-se sempre e só, ao serviço da consciência. Sempre esclarecendo, sempre iluminando as pessoas. Veja, você vai à Santa Missa, então ali tem a homilia do sacerdote. Ele vem para iluminar sua consciência. Iluminar. Então a igreja põe-se sempre e só ao serviço da consciência, ajudando-a a não se deixar levar cá e lá por qualquer sopro de doutrina, ao sabor da maldade dos homens. Sabe? Então chega uma doutrina nova e olha, você ficou sabendo que agora tem um sujeito ali que está falando umas coisas bacanas lá, vamos lá escutar ele, vamos lá escutá-lo. Vamos lá escutá-lo. Não, não vamos escutá-lo. Vamos escutar a igreja. Vamos escutar a voz da igreja, que é a verdade absoluta. Se eu for lá, eu posso encontrar algumas verdades? Posso, mas algumas. E posso encontrar 30%. E os 70% do que eu ouvir? Dos 100% que eu ouvi. O que são 70%? Não sei. Podem ser mentiras. Então, quer dizer,
Eu acredito lá, mas acredito aqui, gosto de lá, mas gosto daqui, estou com o pé em 2 canoas, 3, 4, 5 canoas, não sei. Então, a não se deixar levar cá e lá por qualquer sopro de doutrina ao sabor da maldade dos homens, a não se desviar da verdade sobre o bem do homem, mas especialmente nas questões mais difíceis, a alcançar com segurança a verdade e a permanecer nela. Então, alcançar a verdade, buscar a verdade e permanecer nessa verdade. Permanecer. Jesus diz, né? No Evangelho de São João, ele fala várias vezes, ele fala, se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Se minhas palavras permanecerem em ti, eu permanecerei em vós. Quer dizer, se o meu ensinamento permanecer em você, eu estou em você também. Se minha doutrina, se você absorver minha doutrina, se você deixar ela ficar em você, eu ficarei sempre em você. Porque a doutrina de Cristo é Cristo, a palavra de Cristo é Cristo, Cristo é a palavra. Então veja, por que o Filho de Deus, a segunda pessoa Santíssima Trindade, antes de ser encarnado, nós o chamamos de Verbo. O que é Verbo? Palavra. Ele é a palavra de Deus. Então, na verdade, a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, é Cristo. Então, quando você toma a Bíblia nas mãos, você está tomando Cristo nas suas mãos. Porque Cristo é a palavra de Deus. Então, quando Deus falava com os homens no Antigo Testamento, que era o Pai que falava, quem é essa voz que chegava até os homens? Até os seus escolhidos? Quem é essa voz? É o Verbo, porque ele é a palavra de Deus. Então, quem chegava ali, o próprio, depois chamado de Cristo, porque ele se encarnou, adquiriu o nome, ok. Mas quem que vinha do céu, então? Que voz que era essa? É o Filho. E essa voz vinha impulsionada pela força, pelo sopro, pelo vento do Espírito Santo. Então, sempre os três juntos trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, o Filho é essa palavra. Agora, a palavra se encarnou. Ah, bom. A palavra tomou carne. Quando Maria gerou o Filho de Deus também como ser humano. Não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas ele adquiriu carne. Então, a palavra se encarnou. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Depois, né, quando Jesus vai instituir os sacramentos, essa palavra, então, que se tornou carne, agora se torna o quê? Corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Então, Deus não é Deus que se torna pão. Não é o Deus que se torna pão. Não, Deus se tornou carne e a carne se tornou pão. É diferente, não é? E também o Deus se tornou carne, essa carne se tornou também vinho, se tornou sangue. Então o vinho é transformado em sangue e o pão é transformado em carne. Ok? Por quê? Porque Deus se encarnou. Então essa palavra de Deus, essa palavra, o ensinamento, a doutrina, ela também se torna alimento para nós. Então, além de nos alimentar pelos ouvidos, que é a palavra ouvida, também nos alimenta a nossa alma através do alimento do seu corpo e do seu sangue dado na cruz. Bem, então, querido irmão, querida irmã, como está dizendo aqui, se você bebe de outra fonte de doutrina, se você bebe do espiritismo, do protestantismo, do esoterismo, islamismo, budismo, seja qual for outra doutrina que você absorve aí, então você deve escolher. Ou ficar com a doutrina dos homens, ou ficar com a doutrina divina. Você que sabe. A escolha é sua. Mas
seja capaz de escolher. Seja capaz de optar. Seja forte o bastante para você dizer: eu vou abandonar Jesus e vou seguir os homens. Ou eu vou abandonar os homens, o que eles me ensinam, e vou seguir Jesus. Então faça isso. Tome essa atitude. Agora, se você assumir Jesus Cristo, então assuma esses ensinamentos. E viva esses ensinamentos. Quer dizer, você transforma esses ensinamentos, né? Ou melhor, deixe se transformarem em vida dentro de você. E todas as suas dúvidas sejam erradicadas. Todas elas. Qualquer dúvida, conversa com a gente. Quer conversar comigo? Meu e-mail está aí à sua disposição. Luiz, com Z, né? luizc.rossini@yahoo.com.br. Então, luizc.rossini@yahoo.com.br. Está aí o telefone também, a rádio tem meu telefone. Não tem problema, vamos conversar, vamos esclarecer, vamos elucidar as coisas, mas vamos caminhar na verdade, ok? Então vamos lá fazer a nossa oração final, a oração que o Papa faz à Virgem Maria. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.